No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre o combate à fome e agricultura sustentável. É o segundo objetivo sustentável da Agenda 2030 da ONU. Para conversar sobre o tema, recebemos o Francisco Menezes, que é assessor de políticas da QNAID, integrante do grupo de trabalho da sociedade civil da Agenda 2030. Ele presidiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, de 2004 a 2007. A Núria Chaim, gerente da Associação Prato Cheio, que desde 2017, ela é engenheira de alimentos, mais de 10 anos de experiência no terceiro setor na área de segurança alimentar, bancos de alimentos e alimentação escolar. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Francisco, bom dia, Núria, bom dia a você que está em sintonia com o Brasil ODS, aqui na Rádio Brasil Atual. Para começarmos, Frank, o destaque da semana. Então, infelizmente, é um destaque não muito agradável, o primeiro deles, né? Tenho dois destaques para dar. O primeiro é o Brasil, infelizmente, atingiu a marca de mais de 600 mil pessoas vítimas da Covid, né? Infelizmente, o Brasil está liderando negativamente no mundo, né? Um dos principais países que mais morre gente vítima da Covid. Enfim, esperamos que essa curva caia e que a gente saia dessa marca horrorosa, né? Enfim, que já não dá mais, a marca já chegou e a tendência é aumentar mais ainda. Mas, enfim, é importante se registrar isso para que sensibilize as pessoas que se vacinem o quanto antes, que só com a população vacinada que a gente vai conseguir reduzir esse crescimento das mortes pela Covid. E o segundo... É importante, viu, Frank, valorizar a vacinação, porque é a irresponsabilidade do governo, que começou, na palavra do seu presidente da República, que isso era uma gripezinha. Sim. E aí nós chegamos a 600 mil mortes. Sem dúvida. E a responsabilidade do governo continua, né? Abandonando o SUS e continuando com a política negacionista. Exatamente. Até no fim de semana passado, ele tentou entrar num jogo de futebol na Vila Belmiro, Santos e Grêmio, não conseguiu porque não tinha a caderneta de vacinação em dia, né, que é obrigatória agora para você assistir os jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. E o outro destaque que eu quero dar, Joel, é do Prêmio Nobel da Paz desse ano, né, que foi também agraciado na semana passada, né, mas ainda repercute de uma certa forma, e para nós jornalistas foi muito positivo, porque dois jornalistas ganharam esse prêmio, né, que foi a filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov, né, eles receberam esse prêmio e, segundo os organizadores do prêmio, né, eles ganharam porque eles defenderam e defendem a liberdade de expressão. E sociedades com liberdade de expressão, elas são garantia da democracia e da paz duradoura. Então, de uma certa forma, a gente tem que saudar esse prêmio que veio para dois jornalistas que, de uma certa forma, nós também, né, Joel, somos, de uma certa forma, agraciados também, que mostra que o trabalho que a imprensa faz é fundamental nas sociedades para se garantir, como a própria comissão disse, a democracia e a paz duradoura. Muito bem, Franklin. Segundo o relatório O Vírus da Fome se Multiplica, da Oxfam Brasil, o percentual da população que vive na extrema pobreza quase triplicou desde o início da pandemia, passando de 4,5% para 12,8%. No final de 2020, mais da metade da população, 116 milhões de pessoas, enfrentava algum nível de insegurança alimentar, das quais quase 20 milhões passam fome. Francisco, eu começo falando repercutindo com você essa informação. Quais os fatores que colaboraram para que a situação da fome se triplicasse no nosso país? Muitos fatores combinados, mas antes eu quero cumprimentar a vocês, aos que nos assistem, e dizer, então, Joel, que, na realidade, existe um fator de fundo
no caso do Brasil, que faz uma história de fome, embora tenhamos assistido, num período mais recente, grandes avanços no enfrentamento da fome. Mas a realidade é que um país com um grau de desigualdade, tal como ele comporta, isso faz com que essas populações, nessa condição mais vulnerável, e como você dizia, com números muito expressivos de extrema pobreza, venham a enfrentar essa calamidade, que eu poderia chamar assim. Eu diria, para não me alongar, pelo menos 4 fatores mais recentes que fizeram essa reversão, porque a gente tem que lembrar que em 2014 o Brasil foi considerado pela ONU como tendo saído do mapa da fome. Já em 2017, 2018, quando tivemos dados pesquisados pelo IBGE, já mostravam que a curva, essa curva lastimável da fome, voltava a se acentuar. E pesquisa de 2020 mostrou essa informação que você trouxe, que metade da população, ou mais da metade, vive em insegurança alimentar, e que cerca de 19 milhões de pessoas, ou um pouco mais que isso, em dezembro de 2020, já passavam fome. Eu dizia de 4 fatores que considero que, em primeiro lugar, nós temos o aspecto do empobrecimento da população mesmo. E em relação à alimentação, nós temos uma questão de acesso. Então, são aquelas pessoas que não têm poder aquisitivo para comprarem o mínimo necessário de alimentos, né? Um segundo fator foi o desmonte das políticas. Na realidade, quando se estabelece o teto de gastos, se faz cortes orçamentários, sobretudo na área social, tão drásticos, né? Você desarma políticas que vinham respondendo adequadamente ao enfrentamento da insegurança alimentar. Em terceiro lugar, eu acho que também não podemos esquecer, e vocês por diversas vezes vêm tratando desse tema também, que é a política antiambiental praticada atualmente, sobretudo pelo atual governo, né? Isso, evidentemente, repercute, sobretudo, para aqueles agricultores que têm na produção para subsistência deles mesmos, e às vezes para um plano local mais restrito, a incapacidade de produzir isso. Está acontecendo em áreas da Amazônia, dos Cerrados, em diversas delas. Existe um outro fator que se pronunciou, sobretudo, a partir de 2020, que foi a elevação dos preços dos alimentos, que também é fruto de equívocos grandes, né, nas políticas que vêm sendo praticadas, né? A gente viu arroz, feijão, carnes, óleo de soja, tudo isso subindo de preço, e existe um fator de fundo para que isso aconteça, que é tratar o alimento como mercadoria. Então, o mercado internacional é que dita como é que vai ser o preço. E o governo se escusa de qualquer intervenção, inclusive não criando, não sustentando estoques de alimentos, né? Que é algo absolutamente necessário. Aqueles que estudam as políticas de segurança alimentar sabem que os países no mundo criam estoques, a gente chama estoques de segurança, para quando temos elevação dos preços, eles conseguirem colocar esses alimentos no mercado de forma tal que atenue essa... Há um custo menor para que a população de baixa renda possa consumir. Mas então, são esses 4 fatores principais, embora existam muitos outros. Contente pela sua presença no nosso programa. Eu esqueci de dar boas-vindas a você. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado. E obrigado pela entrevista, viu? Agora, deixa eu dar um alô para a Núria. Núria, muito obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Núria, o Francisco enumerou 4 fatores aqui, né? O custo dos alimentos, a política antiambiental,
o desmonte de políticas públicas, o desemprego. Você, que destaque você daria depois que o Brasil voltou ao mapa da fome, né? E quais são as principais diferenças entre os cenários mais recentes de fome no Brasil e o anterior que a gente vivia, né? Eu acho que a gente começou a ter essa curva, né, depois de 2014, 2015, que a situação de insegurança alimentar começou a piorar no país, e com a pandemia isso se acentuou ainda mais. Então agora, né, como o Francisco Menezes falou, a gente tem mais da metade da população em algum grau de insegurança alimentar e cerca de 19 milhões de pessoas passando fome. Então, a insegurança alimentar, ela tem uma relação direta com a renda, né? Então, se a renda cai, a insegurança alimentar, ela cresce. Não é só em função da renda, mas a renda explica muita coisa. E como o Francisco falou, o Brasil tem uma desigualdade, né, de renda muito grande. Então, o acesso à alimentação não é igual para todos, né? A gente sabe. E aí, com a pandemia, o que a gente percebeu, assim, que as pessoas que estudam... A pandemia potencializou a crise, né? Isso. O que percebe que se acentuou agora é que teve uma redução do consumo. Então, redução do consumo de carne, redução do consumo de frutas, de hortaliças e legumes, e essa redução é diferente de acordo com a classe de renda que a gente está falando. Então, quando a gente fala de pessoas que têm uma renda menor, essa redução de produtos que a gente chama de produtos saudáveis é muito maior, porque são produtos que têm um custo maior. Então, além de você ter uma redução do alimento em geral, né, do consumo, você tem uma alimentação de pior qualidade. Então, é um cenário muito complicado. A gente trabalha na ponta, né? A Prato Cheio faz doação de alimentos, frutas, legumes e verduras que seriam desperdiçados e doa, né, para essas instituições. E a gente percebeu o aumento enorme da demanda, pessoas que antes não precisavam recorrer a esses serviços e hoje recorrem. Então, é um direito básico, né, da população que está sendo negado, né, que está sendo negligenciado. São aquelas pessoas que compõem aqueles mais de 15 milhões de desempregados, né, que perderam a renda. Perderam a renda e não tem para onde recorrer. Então, teve o auxílio emergencial, né, o ano passado, e que deu uma segurada, mas aí acaba isso, tem que correr para essas instituições assistenciais. Então, é muita gente, né, que vai atrás de um prato de comida para aquele dia, né? O dia de amanhã já não sabe mais como vai ser. E isso a gente está vivenciando isso diariamente, todas as instituições, né, estão vivendo isso e sentindo essa piora. O importante é descobrir saídas, Francisco. Qual é a saída para esse momento? 15 milhões de desempregados, o aumento da desigualdade no país, que explicitada pela crise da pandemia. Qual é a saída que nós temos para este atual quadro brasileiro? Olha, o quadro atual, ele exige medidas urgentes. A gente não pode se acomodar e dizer, vamos começar a pensar o que vamos fazer para tomar medidas de enfrentamento da fome, porque a gente está falando, na verdade, da necessidade de defesa da vida, né? Infelizmente, nós somos pessimistas dentro do quadro político atual, de existir a vontade política de enfrentamento disso. Acredito que, possivelmente, uma medida que precisa ser tomada, que é de aumentar o acesso de famílias que estão nessa condição de pobreza a programas de transferência de renda, possa ser feito e que também possa se aumentar aquele valor que é transferido. Esse é um ponto necessário. Mas estamos muito preocupados com a proposta que está no Congresso Nacional, que é a medida provisória 1061, porque, na realidade, ela não definiu
quantas pessoas passarão a ter esse direito, né? Ao lado disso, não define o valor, e pior ainda, ela tem uma série de aspectos que desestrutura todo o sistema de proteção social. Eu diria que é um projeto muito mal feito. É um projeto que, na verdade, tem muito mais fins eleitorais do que a disposição de realmente enfrentar. Nós estamos preferindo defender que essa medida seja rejeitada, ela deve ir à votação nos próximos dias, e que, na realidade, se retome, dentro da experiência que se acumulou com o programa Bolsa Família, uma revisão das bases, né, daqueles que têm a elegibilidade para entrar no programa e, ao mesmo tempo, que se faça uma correção no valor. A Núria falou bem em termos do auxílio emergencial, ele foi muito importante em 2020 para que, inclusive, não fosse gerado um caos social de grande amplitude, né? Mas é preciso que agora se considere seriamente a necessidade de amparo diante desses milhões de pessoas, né? Inclusive desempregados ou empregados informais que a cada dia não sabem realmente o dinheiro que vão trazer para casa e são desprovidos de direitos. Isso, então, eu falei de uma medida emergencial, mas existem outras, mas, evidentemente, também precisaremos pensar no futuro, né, de reorganizar esse sistema alimentar. Núria, com essa crise violenta, um pouco mais da metade da população brasileira passando fome, eu acho que é importante a gente falar no desperdício, né? E pegar esse momento de crise e transformá-lo numa oportunidade em relação à agricultura sustentável, agricultura familiar. Que iniciativas nós poderíamos tomar nesse momento, por exemplo, para combater o desperdício que já existe, né? Já existia antes da pandemia e continua. Eu acho que o desperdício ele nunca é bem-vindo, né? Independente da situação, do cenário, né, que a gente esteja vivendo, e numa situação agora de crise, a gente tenta, de todas as formas, reduzir ao máximo. Uma coisa que a gente sempre fala, né, assim, que a gente lê também, né, na literatura, é que os países com renda mais baixa, o desperdício acontece muito na produção agrícola, nas etapas de transporte, de comercialização, porque é onde tem menos infraestrutura, as estradas não são boas, você não tem uma cadeia do frio que seja boa, então falta tecnologia, então se perde muito. E na casa das pessoas, assim, a gente sempre fala muito, receitas de reaproveitamento de alimentos, receitas de aproveitamento integral. Então, são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, planejamento de compras, não comprar mais do que você vai consumir, né? Se você tem alguma coisa que você não vai usar, doa, né? Não joga fora. A gente faz isso com a rede varejista, que está vendendo como nunca, né? O ano passado as pessoas deixaram de consumir na rua, né? E começaram a consumir em casa. Então, a venda de alimentos, ela cresceu demais. E aí é muito importante as pessoas terem consciência disso, né? Na hora de comprar, como fazer, o varejista também. Então, como fazer a gestão de compras, como fazer a exposição dos alimentos para evitar ao máximo, porque todo mundo sai perdendo com desperdício, né? Mas é importante a gente ver também essa etapa que fica lá atrás e que a gente não vê, que é na produção agrícola, que é no transporte. E aí eu reforço também tudo que o Francisco falou, que é necessário uma melhora institucional, né, estrutural. Então, a gente faz o que está ao nosso alcance, né, a gente tem essas medidas diárias, mas precisaria de uma estrutura política e de uma estrutura que dê um apoio, que faça com que o país seja mais eficiente na produção e distribuição de alimentos. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria "Fome é uma ameaça, é uma realidade", afirma a chefe humanitário da ONU. A Maíra Lopes, de Nova York,
tem as informações. O Escritório de Assuntos Humanitários, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e o Programa Mundial de Alimentos realizaram um evento de alto nível sobre a prevenção e o fim da fome no mundo. Em encontro virtual, os participantes abordaram esforços para impedir o avanço da fome e iniciativas urgentes que a comunidade internacional deve tomar para evitar o agravamento da insegurança alimentar. Uma força-tarefa foi criada em março deste ano durante sessão do Conselho de Segurança sobre conflitos e disponibilidade alimentar. Os principais objetivos do grupo são conscientizar sobre a questão e mobilizar apoio aos países mais afetados. Em 6 meses de trabalho, as agências que integram a força-tarefa foram capazes de levar alimentos a lugares como Sudão do Sul, Etiópia e Burkina Faso, que estão no topo da lista de países que sofrem com o problema. Ao falar sobre o trabalho, o chefe humanitário da ONU, Martin Griffiths, destacou que a fome não é um problema tático. Para o subsecretário, a fome é uma ameaça, é uma realidade. Ele reforça que certamente há pessoas morrendo hoje que não podemos ver. E quando a fome finalmente abre a porta, ela se torna mais viral que outras ameaças. De acordo com os dados apresentados no evento em todo o mundo, a fome está aumentando. Já são mais de 41 milhões de pessoas enfrentando níveis de emergência de insegurança alimentar em 2021. O número representa um aumento pela metade em apenas 2 anos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre o combate à fome e a agricultura sustentável, com o Francisco Menezes, da Accionaid, e a Núria Chaim, que é da Associação Prato Cheio. Agora vamos ao momento ODS com Frank Valverde. Joel, falar em momento ODS, eu preferia dar um destaque hoje a respeito da parceria que nós estamos fazendo, uma parceria que é com, chama-se do programa Recitec, uma parceria que o Observatório do Terceiro Setor iniciou este ano, junto com a REURB, que é a recicladora urbana, e a ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, que resultou nessa parceria chamada Recitec. O que vem a ser essa parceria? Por meio de um programa, empresas de todo o país terão um acesso a um serviço gratuito de logística reversa nos descartes de aparelhos de TI e de telecomunicações. Os materiais em bom estado são recondicionados em equipamentos seminovos e serão destinados a institutos com projetos de inclusão digital, que vão ser excluídos pelos doadores desses objetos. Saiba mais sobre essa iniciativa, que é muito importante, no nosso portal, Observatório 3 Setor, o 3 em numeral.org.br. E, Joel, quero aproveitar também e falar sobre a nossa enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, não tem uma base científica, né? Quer dizer, a gente lança uma questão nas redes sociais e esperamos que quem nos segue nessas redes responda a respeito do tema que nós vamos abordar no programa. No caso do programa de hoje, nós lançamos a seguinte enquete: você acha que o modelo de agricultura sustentável pode ajudar no combate à fome? E olha só, o resultado foi muito bom. 97% disseram que sim, né? Que o modelo de agricultura sustentável ajudaria em muito no combate da fome, coisa que infelizmente não está funcionando muito bem no Brasil. E eu queria colocar uma questão para ser debatida tanto pelo Francisco como pela Núria, né? Vira e mexe a gente vê na imprensa sair algumas matérias sobre hortas comunitárias, né? Que o pessoal tem um terreninho lá, tem um terreno baldio, tá criando capim só, né? Enfim, retirar aquele capim e começa a plantar alguns alimentos lá para o uso da coletividade, daquele pequeno grupo nuclear que está cuidando daquela horta comunitária. Gostaria que o Francisco Núria respondesse se isso é uma estratégia que realmente pode combater a fome, ou ela tem muito mais no sentido de funcionar, muito mais no sentido de conscientização da população a respeito da fome e de uma agricultura sustentável. Vamos começar pelo Francisco. Bem, eu tenho uma avaliação de que é uma iniciativa muito positiva. E positiva os dois fatores, Franklin, que você citou. Porque se de um lado tem de fato um aspecto didático, e que é muito importante, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de em outros momentos, conhecer hortas escolares. E o significado que isso tinha para os alunos das escolas que podiam ter essas hortas
de conhecer a alimentação, conhecer um pouco e assimilar uma cultura alimentar. Então, nós valorizamos muito isso. Agora, por outro lado, essas iniciativas de hortas comunitárias, por terem uma natureza coletiva, né, elas têm um valor muito grande justamente no aspecto do enfrentamento da fome, dentro de uma perspectiva não só de uma família, mas da comunidade, de prover esses alimentos para aquele espaço próximo, é verdade, mas que tem uma capacidade das pessoas, vamos dizer, comungarem desse mesmo esforço. Eu vejo muito positivamente. É evidente que não vamos depositar todas as nossas fichas nisso, né? A questão da segurança alimentar é muito ampla, né? E ela precisa de diferentes políticas, não é? Mas não devemos desprezar essa iniciativa, que, aliás, você falou dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e que eu acho que se combina muito com o espírito dos ODS, onde não se trabalha, né, um objetivo isoladamente, mas se tem essa articulação dos objetivos por uma meta maior, né? Para uma finalidade maior, e nesse sentido eu acho que a gente pode pensar as hortas comunitárias dentro desse espírito. Núria. Olha, eu repito, faço minhas as palavras do Francisco, eu sou fã dessas iniciativas e acho que são as duas coisas mesmo, contribuem para a segurança alimentar e como um instrumento de educação. E as hortas escolares também são muito importantes. A alimentação escolar como um todo é muito importante, né? Foi outro ponto que as crianças, né, os adolescentes sentiram muito na pandemia, as famílias, né, em geral, a falta de acesso à alimentação escolar. E a gente está em contato com uma iniciativa muito bacana na Zona Leste, que chama Cidade Sem Fome, que foi a construção de uma horta enorme lá. Então, eles, ao mesmo tempo em que produzem alimentos saudáveis para uma população que está numa situação de vulnerabilidade ali no entorno, também geram renda. E é muito bacana. Eu acho que é uma solução que, né, como o Francisco falou, não vai resolver a situação como um todo, mas é um alívio, né, tanto para a questão da segurança alimentar quanto para a questão ambiental, né, porque você cria espaços verdes na cidade, você leva, né, até a população urbana a prática do consumo, né, de alimentos, de verdura, de hortaliças, que às vezes num espaço pequeno você consegue fazer. Eu acho uma iniciativa muito bacana e tem muita organização da sociedade civil promovendo isso. Núria, o relatório Luz, divulgado recentemente, destacou as principais causas do aumento da fome no país. A ampliação do desemprego, destacado também pelo Francisco, a desproteção social, cortes orçamentários em políticas públicas, incluindo a de segurança alimentar e ações antiambientais contra pequenos agricultores, e a ausência de políticas que estimulem a produção e consumo de um alimento saudável. Foi destacado também no relatório a liberação dos agrotóxicos. Núria, por que não há adesão do agronegócio em alimentos orgânicos em grande escala? Nossa, eu acho que não sei como responder. Eu acho que o agronegócio, ele não casa, né, com a produção orgânica. Talvez justamente porque é uma produção em alta escala, né, que precisa de uma alta produtividade, e aí eu posso estar sendo ignorante na resposta, porque a produção orgânica também, né, se diz que tem uma alta produtividade, eu não sei, mas eu fico pensando que para os produtos, por exemplo, soja, milho, trigo, você já tem um padrão, né, de produção agrícola que é o padrão do agronegócio. Então, é toda uma lógica de funcionamento do negócio que não tem
não tem como você falar, eu imagino hoje, né, em uma produção disso orgânica. Viu, Núria? É curioso que as culturas que você citou, como soja e o milho, são culturas transgênicas, né? Também tem essa questão, né, do transgênico aí, né? O transgênico, digamos que é um grande inimigo da agricultura sustentável, não é verdade? Quando a gente pensa em agricultura sustentável, agricultura orgânica, a gente pensa na agricultura dos alimentos que a gente usa no que a gente se alimenta, né? Então, as hortaliças, as frutas, a produção de commodities, a gente associa a produção ao agro, né? Que a gente vê tanta propaganda, né, na televisão. Então, eu imagino isso, duas coisas que são, ao meu ver, incompatíveis. Eu não sei o que Francisco acha disso. Eu quero te ouvir, Francisco. Por que o agronegócio resiste a produzir em grande escala uma alimentação saudável? Já que o agronegócio é subsidiado, né? Poucas pessoas sabem disso, mas o agronegócio é subsidiado. Por quê, Francisco? Olha, eu acho que a questão que vocês levantam, ela diz respeito a um aspecto que toda a humanidade precisa discutir e pensar sobre ela, que é a própria natureza assim da vida. Porque, veja bem, e aí vou entrar no agronegócio, o agronegócio se chama agronegócio. Por trás dessa concepção está que aquilo com que ele trata são mercadorias. Nós encaramos a alimentação, e por isso a alimentação tem que ser saudável, adequada, né? Como direito, e não como mercadoria. Então, aí eu acho que está a chave da contradição, entende? O agronegócio, ele visa, e ele não esconde isso, obter lucros, né? Ele vai na lógica do lucro. E ele se sente mais seguro dentro de uma agricultura química, de uma agricultura de alta mecanização, como Núria falou, tudo em grande escala, muito voltada principalmente para o mercado externo. Ele se sente mais seguro dentro desse modelo, não é? Há experiências, nós sabemos, dentro do agronegócio, em termos de agricultura orgânica, né? Mas de um nicho muito reduzido, porque o agronegócio também é uma oportunidade de negócio quando determinadas camadas sociais procuram alimentos orgânicos. Nós não podemos desconhecer isso. Mas a lógica principal é produzir soja em grande escala, produzir milho em grande escala, para colocar em outros países do mundo. A gente falava antes dos preços dos alimentos. Na realidade, a gente vê uma substituição maciça diária, por exemplo, do arroz por soja, né? Isso também acontece com feijão, e vai assim, entende? Então, o que eu acho que precisamos discutir, e a aprovação de agrotóxicos foi, nos últimos anos, algo inacreditável. Importante que o relatório Luiz tenha denunciado isso, porque isso desnuda, eu acho, essa lógica, que é a lógica do lucro imediato. É uma lógica perversa, né, que, na verdade, prejudica a maioria da população, não só aqui no Brasil, no mundo, né? Eu vou fazer um convite a você que nos acompanha. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório Terceiro, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram os aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. No canal você pode também assistir lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras, às 17 horas.
Agora eu chamo você de novo, Franklin. Informações, perguntas Sim. aos nossos convidados. Antes, eu tenho algumas questões para desenvolver com o Francisco e com a Núria, mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre o Observatório do Terceiro Setor, né, o nosso site. Lá nós temos inúmeras matérias que todos e todas podem ler e se informar do que acontece no terceiro setor, né? Para fazer isso aí, eu convido que acessem, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E quem fizer isso vai encontrar inúmeras matérias. Entre as mais lidas, nós temos, por exemplo, uma matéria que fala sobre abrigo no Ceará mantinha mulheres em celas e servia farinha com água no jantar. Olha só a que ponto ainda em pleno século XXI nós chegamos nessa barbaridade aí, falando hoje da questão da alimentação. Olha só, né, da agricultura sustentável, o tipo de alimento que era oferecido para essas mulheres, que é oferecido para essas mulheres. E a outra matéria é que no Brasil apenas 21% dos adultos até 34 anos têm o ensino superior, um percentual baixíssimo para as necessidades de um país como o Brasil. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, ela diz que 40%, já que falamos em educação, 40% dos alunos da educação básica podem abandonar a escola. Olha só que absurdo, Joel, que é a fase fundamental em que... Lamentável. Exatamente. Essa é uma matéria que foi escrita pela Mariana Lima, e ela partiu de uma pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pela Fundação Lehman, junto com o Itaú Social e o BID, que mostrou que com a pandemia da Covid-19 tem afetado demais a educação no Brasil, né? E essa perspectiva que tem afetado todos os alunos e as famílias também, né? Pra você ter uma ideia, os pais responsáveis que foram ouvidos pela pesquisa, 40% dos estudantes da educação básica não estão evoluindo na aprendizagem. Claro, não vai na escola, não tem condições lá, não tem equipamentos para poder acompanhar o conteúdo que é dado online, né? Só pode não acompanhar, né? Vai ter uma regressão forte, e isso vai acabar motivando no abandono das crianças no ensino. E o mais grave nessa pesquisa, Joel, que é importante destacar, é o fosso de desigualdade que vai se aprofundar com essa situação. Olha só, 43% dos estudantes nessa situação são negros e estão nesse grupo de risco de abandonar a escola. E quando vai se ver os brancos, 35%. O número cai assim bastante no caso dessas crianças que estão sob o risco de abandonar a escola em função de não acompanhar os ensinamentos que estão sendo dados agora em plena pandemia. Essa e outras matérias, Joel, elas podem ser lidas no nosso site, e tem um recurso de áudio para aquelas pessoas que são deficientes visuais, né? Elas podem auxiliar, ter esse auxílio através dessa ferramenta de audiodescrição e saber da matéria, que ela é oralizada para quem for acompanhar no nosso site. Essa é uma iniciativa muito importante, porque ela trata da inclusão de todos e todas dentro da situação em que nós estamos vivendo hoje em plena pandemia, Joel. Isso também, de uma certa forma, procura diminuir um pouco essa brecha social. E o que eu queria colocar para debater aí pelo Francisco e pela Núria é a seguinte questão. A pandemia, ela está aí, né? Ela veio, era novidade para todos nós, para a ciência também, né? Que até demorou um certo tempo para tentar encontrar as vacinas para combater, né? Então nós tivemos uma dificuldade, isso mundialmente, para combater a pandemia, que ela está. A fome, ela já está há muito tempo, né? Ela está aí, ela não é novidade para ninguém, pode-se dizer que está aí há séculos, né? E se bobear, pode-se até se exagerar e dizer que há milênios a fome ela está aí. Ou seja, nós já conhecemos ela, sofremos, né? Os países sofrem ela de uma forma muito contundente. Então eu pergunto, se ela já existe há tanto tempo e atinge a todos os países, por que não há iniciativas de forma mundial para o combate à fome de forma efetiva, né? Não que não exista aí na ONU, na Unesco, uma série de atividades, mas de forma efetiva para realmente eliminar a fome no mundo. O que acontece que não há uma união dos países para combater a fome de forma mundial? Vamos iniciar desta vez pela Núria.
Núria, você está nos ouvindo? São as perguntas mais difíceis. Mas a importância, não é nem para você responder a pergunta, não é para a gente começar esse debate, que eu acho fundamental. Não, se a gente soubesse, né, essa resposta... Já teria resolvido o problema da fome. Já. Né? Mas vamos começar a debater, talvez a gente possa encontrar. É um problema ligado às desigualdades, né, econômicas. Eu acho complicado. Assim, a gente talvez até consiga acabar com a fome distribuindo alimentos, né, e reduzindo a fome, vamos dizer assim, momentânea, né? Mas você tem que ter estruturas para que aquela pessoa consiga acessar, consiga ter acesso ao alimento de forma permanente, né? E para ela ter acesso de forma permanente, ela tem que ter renda, ela tem que ter trabalho, ela tem que ter uma moradia digna, porque senão ela vai ter problema com saneamento, ela tem que ter educação. Então, a fome não é uma coisa isolada, né? Não é só você dar o alimento, ela é o resultado de várias outras desigualdades, né? De fundo econômico, de fundo social, a questão ambiental. E o que eu vejo, assim, a situação que a gente está passando agora é uma situação que estão se evidenciando todas as desigualdades, por exemplo, que a gente fala, né, que você falou agora da educação, elas estão ficando ainda mais fortes, né, agora no Brasil. E no Brasil, não só no Brasil, né, mas isso está exacerbando ainda mais e está aumentando esse gap, né, essa distância, né, entre as pessoas que têm mais renda, as que têm menos, as que têm mais acesso à educação, as que têm menos. Então, a fome vai ser, mais do que nunca, um problema muito grande, né, que as nações vão ter que se debruçar para tentar diminuir, pelo menos, né? Não sei como você vê, Núria, para acabar. A fome no mundo aumentou, triplicou entre 2020 e 2021, 41 milhões de pessoas, segundo a reportagem da ONU. Segundo a ONU, a mesma ONU, 2021, não sei se você sabia, é o ano internacional das frutas, verduras e legumes. Com 103 milhões de brasileiros em situação de segurança alimentar, que representa quase 60% da população do país, que na sua maioria atinge 10% das famílias negras, contra 7,5% das brancas, aí o que evidencia novamente a desigualdade racial do país. Esse trabalho importante que vocês realizam aí no Prato Feito, como é que vocês têm combatido a desnutrição? Prato cheio, eu falei feito. Ele é feito e cheio, mas o nome da instituição é cheio. E, aliás, o prato cheio está muito difícil, né, para a maioria da população brasileira. Como é que vocês têm feito para combater esse aumento da desnutrição na população de baixa renda? Então, a gente, quando começou a pandemia, a gente ficou muito se questionando o que a gente ia fazer, porque tinha a segurança dos funcionários, né? E a gente falou, não, vamos continuar, e porque a gente estava vendo que a demanda estava aumentando. Então, a gente continuou fazendo a rota, né? Que é a coleta desses alimentos que são desperdiçados no varejo, no atacado, na indústria, principalmente as frutas, legumes e verduras. E aí a gente doa para as instituições. Então, elas usam para enriquecer a alimentação que elas fornecem. Então, muitas vezes são frutas que as pessoas nunca tinham comido, começaram a ter salada, é um enriquecimento nutricional, né, a gente diz. E, além disso, a gente começou a também distribuir cestas básicas, porque era uma coisa que a gente não fazia, porque a Prato Forte, né, da Prato Cheio, é a redução do desperdício de alimentos. A gente começou a comprar e distribuir cestas básicas, e a gente vai começar também a comprar e distribuir cestas de produtos naturais, então de frutas, legumes e verduras, justamente de hortas no meio urbano. Então, é uma forma que a gente está conseguindo contribuir de alguma maneira, né, na cidade de São Paulo, na região, para reduzir a questão do acesso, né, ao alimento a essa população mais em situação de vulnerabilidade social. Durante a pandemia, aumentou o desperdício de alimentos? Olha, a gente não... os dados sobre o desperdício de alimentos são muito complicados de se ter. A gente não consegue saber se aumentou ou não. O que a gente sabe é que o alimento hoje, a comercialização mudou, né? Então, ao invés de passar
pelo comércio restaurante e tal, ele está indo direto, né, do varejo para a casa das pessoas, e aí a gente faz uma campanha forte, né, para isso, para que o consumo doméstico seja um consumo mais consciente e que esse desperdício se reduza nas casas, porque a gente sabe que acontece. Teve uma pesquisa da GV que apontou que, agora eu não lembro os números de cabeça, mas que quantos quilos cada família desperdiçava por ano, porque o brasileiro tem essa questão cultural de querer sempre a comida fresca, de fazer mais, comprar mais do que sobrar consome, do que faltar, não planejar o que vai comprar, então você não olha na tua geladeira ou no armário o que você tem, quando vai vencer, você vai comprando de cabeça. Então, toda essa falta de planejamento, ela no final significa alimento jogado no lixo. É isso que a gente quer mudar, é uma mudança de cultura, né? Aos poucos as pessoas vão aprendendo a usar mais o alimento por completo, então às vezes a casca dá para usar, o talo, esse tipo de cultura que a Prato Cheio tenta sensibilizar as pessoas, né? Olhar o alimento de uma outra forma, uma coisa que tem um valor, né? Aquilo lá foi produzido, foi transportado, às vezes andou centenas de quilômetros até chegar no seu prato, né? Então, vamos tratar melhor o alimento, vamos fazer render mais, né, o dinheiro que a gente tem, para jogar menos fora, né? Isso é uma economia para todo mundo, né? Da cadeia, de todas as pontas da cadeia. É aí que a Prato Cheio atua, nessa parte do consumo, né? Do consumo final dos alimentos. Voltamos a uma pergunta recorrente. Antes tem a pergunta do Frank, né? Como nós, no mundo, né? O planeta pode se unir, sobretudo agora, né? Que todo mundo passa por a dificuldade da pandemia, que atingiu todo o globo terrestre. Então, enfim, como é que nós podemos reagir à fome? A matéria da ONU falou da fome no Sudão, a distribuição de alimentos no Sudão. E como nós podemos reagir a isso, Francisco? Estava esperando com a maior vontade de responder alguma coisa, embora também acho, como Núria, que é aquela pergunta de $1 milhão, né? Mas, vejam, eu acredito que uma coisa que, por exemplo, a gente sempre assistiu muito no Brasil e que também acontece no restante do mundo é tratar a fome como uma fatalidade. Então, que na realidade pode ser algo enfrentado, né? E inclusive superado. Não há como se admitir que a fome é uma fatalidade no mundo e devemos nos curvar a essa fatalidade. Agora, evidentemente, na questão mundial, entram os interesses dentro da geopolítica, né? E no qual, mais uma vez, aparecem muitos países considerando sua capacidade de produção de alimentos somente como uma possibilidade de negócio, né? Eu queria citar algo que está sendo retomado e discutido agora, do meu ponto de vista, pode ter uma importância muito grande, não só no enfrentamento da fome, mas da pobreza extrema no mundo, que é a questão de taxação sobre grandes corporações. E elas, em termos de tributação, uma taxação mundial. É claro que também defendemos isso aqui no Brasil, mas pensando isso em termos mundiais, essa questão entrou na pauta, justamente para enfrentar esse quadro de pobreza e de fome, né? Como resultante que se potencializou tanto com a pandemia. Então, eu acho que esse esforço de discutir políticas no plano internacional será difícil aprová-las, né? Mas elas podem ser já uma mobilização de enfrentamento e com medidas muito concretas. Uma leve taxação sobre corporações internacionais trarão muitos e muitos bilhões de dólares que podem ser destinados a essas finalidades, né? Que são inaceitáveis à humanidade ter chegado nesse momento
né, e ainda vivenciar essas situações, não há como se conformar. Olha, nós estamos quase no final do programa, vou pedir em 30 segundos para o Frank dar o seu destaque final, mas eu quero, viu, Frank, registrar aqui um outro dado do relatório Luz que é muito importante, que em 2019 a liberação de novos agrotóxicos bateu o recorde de 474 novos produtos. O importante é destacar que em 2020 esse número foi ainda maior, com 493 produtos de agrotóxicos liberados. Esse foi o 5º ano consecutivo da alta liberação do uso de pesticidas e outros compostos químicos prejudiciais à biodiversidade e principalmente à vida. É a maior alta documentada pelo Ministério da Agricultura desde 2000. Olha, a única boa notícia aqui do nosso programa aqui é que, apesar das agressões à saúde e bem-estar da população, de acordo com o Observatório dos ODS do IBGE, 1,2% entre 2018 e 2019 contra 8,3% em 2015. Aumentou aí a produção de, enfim, mas o mais importante é que, pelo 5º ano, aumentou a produção de agrotóxicos que prejudica a biodiversidade e a vida. Seu destaque final, Frank. Bom, em 30 segundos, já que estamos caminhando para o final do programa, eu vou sintetizar numa frase a essência do programa de hoje, na minha visão. O combate da fome começa na conscientização pela redução do desperdício. Muito bem. Um minuto e meio para os nossos convidados. Eu começo com você, Núria. O que mais importante você gostaria de deixar registrado nesse nosso tema, sobre a fome, o combate à fome e a agricultura sustentável, que foram temas do nosso programa? Eu queria agradecer o convite, agradecer pelos esclarecimentos que a gente pôde dar, né? Não é fácil falar sobre isso, mas para as pessoas que estão ouvindo a gente, eu vou sugerir que, se puderem ajudar, que puder, assim, alguma organização que esteja perto de você, ou se quiser participar de alguma organização que faça hortas urbanas, eu acho que tem espaço para as pessoas se mobilizarem e fazerem a cidade que elas vivem uma cidade mais sustentável, uma cidade mais que acolha mais as pessoas, né? A Prato Cheio é uma entidade, uma instituição pequena, a gente tem poucas pessoas que trabalham, mas ela mobiliza uma rede muito grande e tem um trabalho muito bonito justamente por causa dessa rede. Então, a gente sempre instiga as pessoas a procurarem também soluções que sejam locais, que sejam possíveis no seu bairro, na sua região, e para tentar fazer, aos poucos, uma cidade, um país melhor. E se vocês quiserem consultar o nosso site, conversar com a gente, para ter ideias e para trocar ideias, a gente está à disposição. É pratocheio.org.br. Francisco, suas considerações finais. Você disse algo muito... Aliás, foi uma ótima entrevista, mas uma das coisas que você falou que ainda a elite brasileira trata a fome como uma fatalidade. Mudou muito pouco o conceito de um livro escrito no século passado, A Geografia da Fome, José de Castro. A gente percebe ainda que há uma certa indiferença em relação a de como vive a maioria da população brasileira, sobretudo a população de baixa renda. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa? Eu também quero agradecer muito a conversa que tivemos aqui, é uma honra grande participar. A honra e o prazer foi nosso, Francisco. Programa do Observatório, ter a Núria aqui como companheira nessa discussão. E queria dizer para vocês, em primeiro lugar, que é uma preocupação grande quando estamos falando de fome, porque a fome não é uma coisa que está acontecendo agora e que, se tomarmos uma medida acertada, os seus efeitos se encerram. A gente precisa lembrar que, sobretudo em relação à infância, a crianças até determinada idade, essa situação de carência alimentar que estão vivendo, elas vão carregar o peso para o resto da vida. Então, isso dá a dimensão do que o país está sofrendo e do que precisamos enfrentar.
Eu queria ressaltar também, e aí falo muito do Prato Cheio, mas também das demais organizações da sociedade que, diante desse quadro, vieram a se mobilizar por uma mobilização notável que se deu, né, de enfrentamento dessa situação, e que também essa mobilização ela valeu não só para enfrentar de imediato, né, essa situação de uma parcela importante da população não tendo acesso à alimentação, mas também deixando o registro de sua presença. E aí ficou soando, né, como uma exigência. A organização que eu faço parte, também a ActionAid, igualmente ela atua em parceria com outras organizações, e nesse esforço de enfrentamento, essas organizações zelaram também muito por produção agroecológica, por uma alimentação que estava sendo ofertada àqueles mais necessitados de qualidade. Isso também não podemos abandonar. Com esse destaque, a gente gostaria de fechar nosso programa. Muito obrigado, Francisco, novamente pela sua presença. Você voltará outras vezes aqui, porque esse assunto com certeza não vai esgotar. O Brasil ODS está terminando. Agradeço a presença de Francisco Menezes, da ActionAid, da Núria Chaim, da Associação Prato Feito. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.